Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Evolutize e hoje eu sou o Clever, consultor de negócios comerciais. Hoje nós vamos fazer um webinar e nesse nosso webinar o tema vai ser implantação, trauma ou solução. Para falar sobre esse assunto, sobre esse tema, a gente trouxe o nosso pessoal de projetos. A gente tem aqui o Cleiton Machado, que é o nosso gerente de projetos. A gente tem também aqui a Eduardo Oliveira, que é a nossa analista de projetos. São pessoas já com muito tempo de casa, muita história aqui dentro da Evolutize e que vão conseguir conduzir aqui junto conosco nessa nossa conversa todas as informações que a gente pode estar repassando para vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Cleiton, hoje, falando um pouco da parte de processos dentro da Evolutize, poderias dar uma explicação para nós hoje de como é que funciona a nossa jornada do nosso cliente? Uma breve explicação para a gente poder iniciar e fazer uma introdução aqui com o pessoal de por que a gente chama de nossa metodologia própria de implantação, né? Certo. Então, o que acontece, né? Hoje a gente trabalha com a nossa metodologia própria ali, mas ela começa muitas vezes até mesmo antes da venda ser executada pelo setor comercial, onde que a gente já tem as conversas prévias com o departamento comercial para a gente entender, né, cada cliente, as suas necessidades, as suas dores, para que a gente possa estar entregando uma solução concreta para ele, né? Então, mesmo antes a gente já faz essas conversas, esses feedbacks, né? Quando é efetivada a venda, aí sim a gente faz uma reunião inicialmente para a gente entender o que o comercial vendeu, como foi essa venda, quais são as expectativas do cliente na visão comercial, né? E depois a gente faz a abertura do projeto juntamente com o departamento comercial e ali, a partir desse momento, começa efetivamente a jornada do cliente dentro do nosso setor de implantação, né? Hoje a gente tem ali subdividido essa implantação, essa implementação em algumas etapas, né? São ao todo 5 etapas, macros, né? Onde que a gente tem a iniciação, né? A gente tem toda a parte de treinamentos, aí a gente tem a parte de prototipação e go live, né? Que é a parte da virada e da utilização oficial da nossa ferramenta. Posteriormente, a parte de encerramento do projeto e homologação. E durante todo esse percurso, né, o nosso cliente, além das agendas de consultoria, das reuniões de status report que a gente faz semanalmente, né, a Eduarda complementa todas essas informações com a auditoria do projeto. A gente costuma dizer nas apresentações, na venda, na comercialização do RP, na nossa dia a dia, que o processo de implantação ele já começa na venda. Então, definição correta de escopo, processo de entrega para o cliente já saber o que ele está comprando, o que ele está adquirindo. A gente sempre fala para o nosso cliente que antes de fazer a reunião de passagem, né, o nosso chamado Go Live, nós fizemos uma reunião interna. Nessa reunião sempre está a Eduarda presente, está o Cleiton presente, e a gente entrega para eles o que foi vendido, o que foi comercializado, eles têm acesso ao contrato, as informações, tudo. Então, dentro da sua concepção, realmente, esse processo de implantação, ele começa lá nesse refino do comercial. Então, essa etapa de o comercial estar já presente e pensando não só na venda, mas já pensando no processo de implantação, ele é uma etapa fundamental para já evitar a dor futura, né? Que na verdade a nossa proposta como Evolutize é entregar uma solução, né? Então, para isso a gente precisa ter esses alinhamentos, né? Assim como nesse processo, quando a gente faz a abertura do projeto, a gente tem toda uma documentação onde que a gente trabalha em cima, né? Então, essa metodologia nossa própria, onde que todo cliente, a gente pede que tenha um gerente de projeto interno, que é a pessoa onde que eu e a Eduarda vamos estar em contato em questão de agendas, organizações, né? E juntamente com esse gerente de projeto, a gente vai avaliar aquela expectativa da diretoria do cliente para conciliar isso junto, né, no processo da implantação. Porque beleza, o CEO ou o proprietário da empresa, ele adquiriu o software almejando um objetivo. Só que se esse objetivo não está alinhado com a equipe de implementação do nosso lado e com a equipe que está trabalhando do lado do cliente, lá, né, desde o gestor de cada área, o próprio gerente de projeto, ou até mesmo os key user na ponta, a gente não vai conseguir entregar o objetivo esperado pelo cliente. Então, toda
essa reunião, essas demandas, a gente joga tudo isso para dentro da nossa ferramenta, que a gente tem uma ferramenta interna, que é o nosso gerenciamento de projeto, onde cada projeto que entra com o Evolutize, a gente já entra com algumas ações, algumas pendências da Evolutize perante o cliente, que são o quê? Os treinamentos, as informações quando que vai ter um treinamento de determinado setor, quais são os treinamentos, o que o consultor vai treinar, porque a gente trabalha muito a questão também durante essa implementação, que às vezes o cliente não tem um processo definido, ou ele não tinha um ERP antes da chegada da Evolutize. Então tem todo esse conceito que a gente precisa estar compartilhando com a equipe interna, né, para disseminar isso e o pessoal ver a importância de cada um dentro do departamento da empresa, porque o que eu executo, por exemplo, lá no almoxarifado, quais são os impactos, quais são os reflexos. Então, vai ter reflexo, por exemplo, na questão da movimentação de estoque, questão fiscal, de uma nota fiscal de entrada, do conhecimento de frete. Então, tudo isso a gente tenta explanar para o cliente da importância de cada um dentro do projeto, para que a gente possa levar isso da maneira mais leve possível, né? Porque a gente sabe que o cliente tem o dia a dia dele para executar, além de receber essa nova carga de informação, né? Às vezes, até mudanças dentro do processo da empresa, que antes não tinha algum controle, ou não tinha alguma situação, e que acaba com a implementação do Evolutize, tendo que executar para que a gente consiga atender os objetivos e a entrega final lá do projeto. Fazendo um adendo aqui, agora entrando um pouco mais focado na parte do processo de implantação, a parte da visão do Evolutize, do porquê que a gente tem a nossa metodologia, né? A implantação do RP, ela é sempre famosa por dar dor de cabeça, né, Cleiton, Eduardo? Na visão da Evolutize, qual é o primeiro passo que define hoje o sucesso de toda a jornada? Eu acho que o grande ponto, assim, o maior é a transparência nas informações, né? Tanto do nosso lado quanto do lado do cliente, de expor a real necessidade ou a real visão da empresa de quais são as suas necessidades, quais são as suas dores, quais são os seus objetivos, né? E as suas próprias dificuldades, seja ela de mão de obra, seja ela até mesmo de gestão, né? Então, eles passando essa informação, a gente consegue trabalhar com a nossa equipe de consultoria. Hoje a gente está com a nossa equipe de consultoria, tudo pessoas especializadas na área de atuação, né? Então a gente consegue agregar bastante, né, nessa parte para o cliente poder evoluir junto com a nossa ferramenta. E não só a transparência, como a comunicação entre as duas partes, né? Porque o gerente de projetos dentro da empresa, ele vai ser o responsável justamente de ter essa comunicação comigo e com o Cleiton, né? Então, toda a comunicação entre os usuários-chaves com o gerente de projetos, os usuários-chaves são quem? São as pessoas lá da ponta mesmo, que estão ali dentro do setor, estão produzindo, né? Estão utilizando o sistema. Então, essas pessoas, elas têm que estar sempre passando as informações para o gerente de projeto, para então, da empresa, para então chegar até mim e o Cleiton. Isso. Então, assim, tudo vai dessa comunicação, né? E claro que, eu tenho uma determinada situação, às vezes, no decorrer do projeto, a gente sabe, né? A gente sempre faz um planejamento, né, pensando no projeto, início, meio e fim. A gente sabe que tem os percalços durante o projeto, onde que quanto antes a gente ficar sabendo das informações, é melhor para a gente traçar a estratégia. Seja ela apenas de contornar uma data de agenda com realocação de algum treinamento, ou até mesmo, tipo assim, não, esse projeto aqui agora ele vai tomar um outro rumo, vai fugir do escopo inicial, e a gente precisa tomar uma ação, que daí essa ação nem é só com a equipe Evolutize, mas sim com a equipe do cliente também, né, para a gente poder dar sequência nesse processo até a finalização. Muitas empresas, quando iniciam um processo também de implantação, elas acham que o problema é no sistema. Mas às vezes o problema ele está dentro do processo da empresa, né? Quanto que o levantamento inicial que a Evolutize faz, o nosso levantamento de projeto, ele serve para mostrar alguma informação que a empresa não queria enxergar, né? Como, por exemplo, algo que estava intrínseco no processo, que era feito de uma forma que não era correta, por exemplo. A gente tem essa capacidade de levantar essas informações e entregar para o cliente nesse processo de consultoria de implantação, certo? Certo. Essa questão do levantamento, né? Para muita gente, é só vir aqui fazer pergunta
que não vai agregar em nada. Na verdade, não, né? Porque tem muitas coisas que o cliente faz, ele faz de determinada forma, por alguns motivos ou situações ou circunstâncias, aonde que dentro do Evolutize a gente pode ter uma ou mais alternativas, né? E a gente poder estudar junto com o cliente qual que é a melhor alternativa para atender essa demanda dele, né? Então, se a gente não faz um levantamento bem detalhado, toda essa documentação, de como que o cliente trabalha antes do Evolutize, para depois a gente mostrar, ó, aqui a gente ganhou, seja ele em tempo de serviço ou em termos de informação, né? Então, tipo, antes eu executava um processo, mas eu não tinha resultado com aquilo. Não, hoje eu executo o processo, eu vou lá no Evolutize, eu tiro um relatório, faço uma consulta, eu tenho a informação gravada lá dentro, né? Então, é muito importante, nesse levantamento, que as pessoas jorram água, né? Jogam informações para a nossa equipe de consultoria, para que eles possam se imunizar de informação, pensando no Evolutize, no cliente, né? Então, conhecendo um pouco mais do cliente em si, para ele poder dar a melhor alternativa para o cliente. E, claro, que a gente sempre trabalha em cima do nossos critérios de sucesso, né? Que já vem lá do comercial na venda, onde que a gente já alinha isso com o comercial, de acordo com as informações que o comercial levantou durante o processo de venda. A gente realinha isso no nosso levantamento e é o nosso roteiro, vamos supor, né, para todo o processo, onde a gente fica trabalhando em cima dele, sempre almejando atender esse critério de sucesso. Critério de sucesso. Então, a gente sempre tem que focar, nosso critério de sucesso é ter o custo, né? Então, tudo que a gente for fazer, a gente sempre vai estar lembrando, tanto a equipe de consultoria quanto a equipe de implementação do cliente, o nosso objetivo é custo. Então, a gente vai conduzir para que lá no final o cliente tenha o custo de um equipamento, de um serviço que foi prestado, para poder fazer o CPV, poder fazer muito bom, o né? processo. E não só isso também, o levantamento ele é muito importante para a gente, para mim, para o Cleiton, estar analisando os riscos referentes ao que pode acontecer no projeto. Um exemplo disso é quando, por exemplo, um usuário lá que vai ter o treinamento, ele vai ter treinamento de basicamente todos os módulos ali, né? Então, só ele vai ter o treinamento. Então, isso é muito importante frisar, tá? Que isso seria um risco, então a gente tem que ter mais pessoas para ter esse treinamento para a gente conseguir, então, ter um projeto de sucesso. Tá? Uma outra informação importante também, quando a gente fala em gerente de projeto dentro do cliente, né? Não adianta, às vezes o cliente, vou colocar o Cleito como gerente de projeto, mas internamente o Cleito não tem voz, não tem poder dentro da empresa. Aí o que acontece? A gente cobra o Cleito, ficou essas tarefas pendentes lá com a equipe de suprimentos, de manufatura, né? Mas o Cleito, ele não tem autonomia para chegar neles e cobrar se foi executado, se não foi executado, ou cobrar para executar, né? Então, a pessoa que está nessa transição ali de gerenciamento de projeto, ele é uma pessoa que tem que ter uma voz ativa dentro da empresa, que ele tenha a autonomia de chegar em determinado departamento que não seja o dele e também poder cobrar, né? Porque senão a gente cobra ele vai, cobra o gestor da área não retorna, e o que acontece? Acaba penalizando o projeto, gerando o quê? Instabilidade, gerando inconsistência ou até mesmo dúvidas, né, daquele processo. Então, para que esse processo seja mais leve possível, essa transição, o gestor de projeto dentro do cliente, ele tem que ter uma voz ativa também, né? Ele tem que ter um poder de decisão ou de cobrança lá dentro. Eu acho que essa história ela vai bem a calhar com uma terceira pergunta que eu tenho aqui elencada, né? E na Evolutize nós falamos muito de metodologia própria de implantação, né? Uma metodologia estruturada, com etapas bem definidas, plano de projeto, e nisso envolve todas as etapas do projeto e todas as etapas de pessoas dentro do projeto, e deixar as pessoas capacitadas para cada área. Na visão da Evolutize, na visão do projetos, né? Isso é uma burocracia ou é algo que salva o processo? Porque muitas vezes a gente, antes de começar o processo de implantação, fica ali algumas semanas trabalhando em cima desses levantamentos, em cima desse elenco, em cima desse grupo de pessoas. Para a visão do cliente, ele pode achar que isso seria uma burocracia, né? Mas para a nossa visão, isso é uma burocracia ou é algo que salva o projeto? Na verdade, eu acho que até antes disso, né, o projeto, ele é feito a quatro mãos. Tem a parte evolutiva,
mas grande parte do processo é de responsabilidade do cliente, né? Então, desde metodologias, né, metodologia de cadastro de produto, de cadastro de fornecedor, de classificação desses produtos, é tudo responsabilidade do cliente, né? Então, a gente auxilia dando sugestões, até citando exemplos, né, de como criar tudo isso, de como fazer. Porém, a parte de execução, de contextualização, é de responsabilidade do cliente. Então, a gente sempre tem que ter esse equilíbrio, né? Então, o projeto, a responsabilidade é toda da Evolutize. Não, o projeto é de responsabilidade dos dois. Tem partes que é responsabilidade da Evolutize, que é o que é melhor treinar o pessoal, treinar a empresa para que tenha os objetivos realizados, porém tem a contrapartida de o pessoal interno estar executando todo esse processo, praticar, de treinar, né? O consultor não vem essa semana, mas não é por isso que eu não preciso mexer naquela rotina para mim simular o meu dia a dia, para que eu possa, lá na frente, ter umas dúvidas mais pontuais, ou até mesmo do processo, se é isso mesmo, ou quais as alternativas que a gente tem para aquela situação, né? Então, acho que isso é bem, bem importante. E a gente não pode apressar o projeto, né? Eu quero virar logo. Não tem. Não é o correto, vamos dizer assim, né? A gente não é uma burocracia, como o Clever chama, né? A gente realmente precisa dessas etapas dentro do projeto para que ele ocorra de forma suave. Imagina a gente for virar sem ter, por exemplo, todos os treinamentos feitos, ou sem ter algumas reuniões que a gente faz, né, internas aqui, isso pode prejudicar muito o projeto depois da virada. Tá? Até porque, assim, a gente sabe do anseio, né? Como não é um negócio palpável, né? Que o cliente quer ver esse negócio criando corpo, né? Criando informações dentro da empresa, né? Mas vamos, sei lá, vamos começar com o financeiro. Mas para começar com o financeiro, eu vou ter que ter a parte contábil realizada. Aí eu vou lançar o financeiro, eu vou fazer um lançamento manual no financeiro. Ou não, eu faço um processo onde que a nota vai gerar informação para o financeiro, vai ter informação fiscal, vai ter informação contábil. Então, são tudo coisas que a gente, tipo assim, quanto mais detalhado e melhor conduzido, é menos retrabalho que a gente vai ter lá na ponta, né? Então, quando eu começo a tentar antecipar para melhorar, né, às vezes o custo desse processo é mais caro do que a gente fazer com calma e fazer dentro do seu tempo hábil. Um ponto forte é a divisão clara de papéis dentro do processo, né? Então, hoje, gerente de projeto, consultor, usuário-chave, que é o nosso key user, qual que é o impacto de cada um dentro do projeto? O Eduardo, acho que como auditoria, consegue conversar com todas as pessoas e elencar e trazer isso para a gente, né? Isso mesmo. Meu papel dentro ali do projeto em si, eu também, além de analista, eu faço a auditoria do projeto, né? Então, o gerente de projeto daqui da empresa, o gerente de projeto da empresa do cliente, os usuários chaves e também todo mundo, na verdade, que é impactado pelo projeto, eles podem estar entrando em contato comigo, esse é o meu papel, tá? De monitoramento. Então, o que eu vou estar fazendo com o cliente é questionando ele, principalmente para o GP ali da empresa do cliente, né? Eu vou estar questionando ele, vou estar pedindo feedbacks, como foi essa semana, o que aconteceu nessa semana, aconteceu alguma coisa que você tem que nos repassar, ou mesmo, até o cliente pode me consultar, falar, ó, Eduarda, aconteceu isso essa semana. Então, os usuários chaves também têm eles podem estar conversando comigo, claro, o Cleito também está sempre à disposição, né, para estar fazendo esse monitoramento junto comigo, mas o principal, o forte ali é realmente estar sempre em contato comigo para a gente não perder justamente aquilo que eu falei ali no comecinho da webinar, essa comunicação. Então, a gente precisa de comunicação no projeto para ele ser um projeto que vai ajudar o cliente e também que vai chegar até a virada e vai ser uma virada tranquila, tá? Uma parte, né, dessa auditoria, né, a gente não trabalha só a parte sistemática, né? A gente, desses questionamentos realizados pelo Eduardo, nessas conversas que ele tem junto com o gerente de projeto e com os key users, né? Também a gente conversa sobre a questão do conhecimento do consultor, da didática dele de implementação,
Então, assim, ele foge além da parte sistemática, né? Ele vai um pouco além para que a gente possa estar melhorando nosso processo. Às vezes são melhorias que a gente pode estar implementando dentro do próprio projeto, ou dependendo da situação, o que foi repassado, né? A gente diz assim, ó, no projeto de vocês, infelizmente, não vai ter tempo hábil para a gente implementar, mas no próximo projeto a gente vai estar implementando essa sugestão, essa argumentação que foi nos repassado, né? Então, realmente, quando a gente oferta para o cliente, a gente vende para o cliente que esse monitoramento, essa auditoria de todos os processos dentro do projeto, essa auditoria das pessoas, dos colaboradores, do gerente, realmente ela é uma auditoria que ela vem para ficar dentro do projeto e ela é fundamental para garantir essa sequência dele. Então, porque nessa auditoria a gente vai conseguir pegar alguma falha de projeto, alguma falha de interlocução, alguma falha de comunicação. Então, realmente, esse monitoramento, ele é imprescindível, ele é importante e precisa acontecer dentro do projeto. Até porque, assim, né, como ele é feito em paralelo, ele não é junto com a equipe de consultoria, vamos por ali comigo ou com os consultores, é um processo, eu faço o Start Report semanal com o cliente. A Eduarda não necessariamente toda semana vai chamar o cliente para fazer a auditoria. Entendi. O projeto evoluiu X%, está na hora de eu fazer uma auditoria. Ela faz a auditoria. Ela pega tudo que o cliente repassou nessa auditoria, né, a gente registra tudo isso. Se são coisas referentes à equipe de consultoria, ela senta comigo e me passa, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí eu converso, se for com a equipe de consultoria, eu converso, se for com a equipe de desenvolvimento, a gente senta, a gente conversa para ver quais são as alternativas, porque quando ela for fazer a próxima auditoria, ela vai fazer o retorno da auditoria anterior e mais as situações que forem apontadas naquela auditoria em específico. Então, tipo assim, essa documentação, ela sempre vai estar caminhando o processo. Tem situações que já foram resolvidas, foram solucionadas, e tem situações que vão até chegar no seu fim, ou, né, que são situações, às vezes, que a gente não consegue implementar aquele projeto, mas que vai ser num próximo projeto. Às vezes nem precisa ser na próxima auditoria que for fazer, né? Às vezes na mesma semana o cliente vai me questionar, ó, preciso dessa resposta aqui, então eu coloco o Clayton ali, eu e ele, a gente vai ali e conversa com o cliente, entende o que aconteceu e aí a gente resolve para o cliente. São coisas, às vezes, que são pontuais e às vezes é só a gente fazer uma ligação ou fazer uma call ali, a gente já resolve. Essas são situações que às vezes eu preciso chamar os consultores envolvidos no processo e realinhar com eles alguma situação, né? Seja processo, ou seja, a forma de se apresentar para o cliente, ou até mesmo de fazer a cobrança, porque a gente sempre cobra, que a equipe de consultores também cobrem do cliente as atividades que ficaram pendentes, as situações, como que está aí, tem dúvida no processo, não tem dúvida no processo, né? E às vezes, né, a forma que o consultor chega para o cliente cobrando, né, também retorna para a gente, eu não gostei da atitude, né, de como que ele cobrou, por exemplo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente chama o consultor, conversa com ele pontualmente, né? E depois a gente, claro, entra em contato com o cliente, ele mudou a ação, né? Como que está sendo depois dessa reunião que a gente teve? Aí a gente vai dando feedback e a gente vai lapidando isso para que não fique fagulhas no processo ali. Durante o processo de venda, a gente fala bastante do Go Live, que é a hora que vai acontecer o Go Live. Então, inicia processo, levantamento, implantação, e daí tem a virada oficial. Toda a nossa conversa de venda mesmo, né? Nosso histórico de venda mesmo. Porém, a gente sabe que existe um processo antes da virada oficial, que é o protótipo, execução do protótipo. O cliente, quando a gente chega e fala para ele que a gente vai programar a virada, o foco dele de vida é virada oficial, né? Por que o protótipo ele é tão importante e nós não devemos pular essa etapa? E na Evolutize a gente não pula essa etapa, a gente faz o processo e executa o protótipo. Porque assim, né, toda a parte do treinamento a gente vai trabalhando eles modularmente, né? Então, estou trabalhando com estoque, estou trabalhando sendo estoque, então a pessoa do estoque lá está fazendo as movimentações que cabe, aí ele está executando. O pessoal do compras está executando a parte de compras dele, né? E a gente já vai meio que direcionando esse treinamento para ir montando um ciclo, né? Então, surgiu uma necessidade de compra lá no estoque, passa por compras, ele cota, ele faz o pedido de compra para chegar a nota fiscal, né? E fazer todo esse lançamento. No protótipo, a gente sempre pede para o cliente separar documentações oficiais, onde a gente quer fazer o ciclo completo, desde uma negociação à na venda
entrando esse projeto para dentro do cliente, aí se tem que desenvolver, se tem que produzir, então faz todo esse ciclo aí, gera as demandas e tal, para que a nossa equipe tenha uma noção, né, do conhecimento que o pessoal do cliente está tendo com a utilização da ferramenta. Então, ali a gente já pega se determinado setor não praticou aquilo que foi solicitado. Entendido. Né? A gente vai ver se as dúvidas que a pessoa tem, dúvidas, vamos supor, muito básicas, dependendo, a gente tem que interromper. Opa, paramos aqui. Vamos ter que revisitar alguns treinamentos porque o processo não está fluindo. Né? E até mesmo para a gente poder mensurar se tudo aquilo que foi passado no levantamento, foi passado durante os treinamentos, né, de processo da empresa, de necessidade da empresa, se estamos conseguindo atingir todos os objetivos. Uhum. De repente, o cliente vai dizer assim, não, mas aqui está faltando um processo que não foi diagnosticado em lugar nenhum. Né? Não foi feito um levantamento, quando a gente sentou com as pessoas para treinar as rotinas, ninguém mencionou aquela situação, mas que no protótipo aconteceu, né? Então, esse protótipo serve para que a gente mensure o conhecimento da equipe do cliente, no conhecimento desse processo, e para a gente também já minimizar um pouco, né, o tão esperado lá, o go live e a virada, né? Porque Eu vou a usar um virada pouco do... tem algumas informações além que impactam, né? Então, hoje, por exemplo, quase que 100%, às vezes a gente faz um protótipo né? E a gente inicia o protótipo, às vezes nem finaliza ele, a gente interrompe ele. Ó, a gente vai ter que revisitar isso, 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 e vamos reprogramar uma nova data de protótipo, uma nova data de virada. Uhum. A gente sempre tenta, a partir da hora que a gente oficializa o cronograma, né? Então a gente faz uma prévia cronograma, manda para o cliente que a gente oficializa, a gente sempre tenta manter aquela data, pelo menos de go live, né? A gente tenta manter, e a gente tenta ajustar o que for possível dentro dessa data. De repente, no protótipo identificou-se que vou ter que revisar toda a parte de compras. E eu não tenho mais tempo hábil para manter aquela data. Aí, em comum acordo com o projeto do cliente, a gente realinha uma nova data, refaz um cronograma em cima dessas informações. A gente, usando bastante do teu conhecimento já pela longa trajetória dentro da Evolutize e a longa trajetória em implantação de sistemas, quando a gente comercializa o RP nas indústrias e vai apresentando e para todos os nossos clientes, o cliente sempre tem aquela de que, mas vocês não têm um RP padrão? Não é só o cliente vir aqui acessar e a gente começar a alimentar informação ou importar dados que estavam dentro do outro RP? E a gente fala muito que o nosso custo hoje ele está muito pautado em parametrizações. Então a gente usa a palavra parametrizações em vários momentos e durante o processo de venda muito se fala em parametrização. Trazendo em miúdos, trocando em miúdos, fugindo um pouco do nosso assunto aqui de implantação e também não fugindo tanto, na tua concepção, qual que é a fala para o nosso cliente sobre parametrização? Por que é tão importante falar de parametrização, falar de protótipo e no protótipo talvez ter que mexer novamente em uma parametrização dentro do sistema, né? Como a nossa ferramenta ela é bem abrangente, né? Então a gente tem clientes do mesmo segmento, do mesmo setor de atuação, que trabalham de formas diferentes dentro do nosso ERP. Por quê? Porque a gente permite isso. Então, tem cliente, por exemplo, que lá na produção trabalha com hora início e hora fim, com um código de barra. Tem cliente que, não, eu só registro o tempo de execução, eu não registro essas informações. Então, tudo isso são configurações que a gente faz para que a gente consiga atender o cliente da maneira que ele espere, que ele precisa. Né? Então, e todos os módulos nossos, eles são configuráveis, né? Para a gente poder atingir o mais próximo possível, se não 100%, mas o mais próximo possível da demanda do cliente e para que ele tenha o resultado. Né? Então, a gente sempre vai estar revisando e voltando. Às vezes, eu estou lá, no que você mencionou, estou lá no protótipo, me deparei com uma situação que eu vou ter que ir lá mudar um parâmetro para que eu consiga manter o meu objetivo, o meu resultado final. Às vezes surgem algumas situações e, claro, a gente vai ter que mexer nesse parâmetro, né? Mas bem... Eu quis trazer esse tema justamente porque é uma questão que é comentada pelos clientes, né? Porque daí muito cliente pergunta, mas vocês fazem algo para nós? Tem algo que tu faz para a nossa empresa? A gente, na comercialização do RP, apresenta o padrão que a gente tem hoje.
apresenta a rodada padrão do negócio. No levantamento, é possível sim pegar um ou outro desenvolvimento que se fala, porém esse desenvolvimento ele é feito aqui por dentro da Evolutize mesmo, né? Nós somos a revenda oficial do nosso ERP, então toda a parte comercial, implantação, projetos e desenvolvimento, ele fica dentro do Evolutize, então a gente consegue pegar um ou outro desenvolvimento para o nosso cliente, por isso que o nosso ERP ele é parametrizável, né? Então a gente vende o processo de implantação junto, de forma parametrizável para o cliente. Mas isso vem muito ao encontro lá no nosso início da conversa, aquelas reuniões antes até mesmo da venda ou durante a venda, aonde que a nossa equipe comercial, com o conhecimento técnico que ela tem situações que ela já sabe que vai ter uma customização ou um desenvolvimento. Aí a nossa equipe já sabe dessa informação, no levantamento a gente entra com o detalhamento dessa informação, aonde que é mandado essa informação para o nosso comitê de produto. Então a gente vai lá, abre um ticket lá para o nosso comitê de produto, onde eles avaliam. Isso aqui vai agregar no Evolutize ou não? É um processo específico desse cliente. Ah, não, vai agregar no produto. A gente redireciona ele para o roadmap, né, para que a gente implemente isso dentro da nossa ferramenta. Ah, não, isso aqui é específico do cliente, né, e vai ter uma negociação à parte. Então, a gente vai chamar o gerente de projeto, vai passar a demanda, vai dizer, ó, isso aqui foi feita a avaliação, entendeu-se que é uma customização, porque só vocês vão utilizar. Então, a partir daquele momento ali, a gente negocia com o cliente, ele define, né, se vai dar sequência ou não, e daí a gente continua o processo dali para frente. Fazendo aqui um fechamento importante da nossa conversa hoje, da nossa rodada de falas. A implantação, ela dói mesmo? Ou dói mais ficar no processo planilha, papel, 2 ou 3 tipos de sistema diferente dentro da empresa, para não fazer uma troca, por exemplo? O que dói mais hoje? Assim, falando de ERP no todo, né? Grande parte dos projetos que a gente tem pego nos últimos anos para fazer a implementação, eles têm software em cada setor distinto, mas eles não se conversam, né? Então, a gente sempre, né, bate na tecla, tipo assim, tudo que você for fazer no seu departamento, ele vai ter reflexo em algum outro, né? Seja na parte de compra, seja na parte comercial, seja na parte contábil, né? A contabilidade e o fiscal normalmente são só o resultado de todas as operações, né? Então, se eu tenho uma informação errônea lá numa apuração fiscal, aonde que está a origem disso, né? Então, tá lá no lançamento de entrada, tá numa saída. Então, todo esse processo aí a gente frisa para que tenha a mais assertiva possível, né? A gente sabe que tem muitas empresas que a gente atua onde que a contabilidade não é interna, né? Que a contabilidade é externa. Então, isso também é um dificultador e também a gente precisa dessa parceria com a contabilidade junto à empresa, porque hoje em dia a contabilidade ela pega tudo que movimentou dentro da empresa, importa no seu sistema interno, lá, seja um gestor, um domínio ou um outro software, para fazer as entregas oficiais, fiscal e contábil, toda essa parte ali, né? Então, os bloco K, bloco H, ECD, ECF, toda essa parte aí, eles podem estar buscando essa informação dentro da Evolutize e facilita a vida deles lá na entrega. Porém, se a contabilidade recebeu uma informação lá que está errada e ela não repassou essa informação para o cliente, essa informação, mês que vem, ela continua ainda errada, né? E se ela faz esse feedback com o cliente dizendo assim, ó, lá tem tal situação, você colocou para acreditar e você não tem direito a crédito. O cliente arrumou, o próximo mês já vai certo, né? Então é muito importante isso, né? E também a gente tem toda a questão, né, dos saldos que a gente fala muito, né? Que eu acho que é onde que dá mais dor de cabeça para o cliente quando ele não tem essa informação coerente, né? Seja de financeiros em aberto a pagar, a receber, adiantamentos, seja saldo de estoque próprio, terceiro, o meu em poder de terceiro, isso sempre impacta bastante e que gera mais dor de cabeça, né? Então, o consultor tá chato, ele tá só me cobrando saldo, um negócio tão simples, né? Mas chega lá na frente, se eu não tenho essa informação coerente, a gente sabe a dor de cabeça que vai ter lá na frente, porque eu vou começar a trabalhar com saldo que eu não tenho uma assertividade, e daqui a pouco, quando eu vou fazer o fechamento, o meu fechamento eu não consigo executar porque eu estou com uma diferença lá no início, né? Então, isso é bem importante. Uma coisa que no dia a dia, né, da maioria dos
dos clientes que a gente conversa e tal, sobre a questão de saldos, para eles é um assunto simples, mas que na prática, quando a gente pega as informações, a gente começa a tratar elas para preparar todo o ambiente, para começar a utilizar, a gente começa a questionar ou até mesmo apresentar o que foi nos passados, e começar, mas isso aqui não existe mais, isso aqui não sei o quê. Então, essa informação, todo esse processo aí, quanto mais cedo for tratado já pensando lá na frente, menos dor de cabeça teremos, né, no acompanhamento da virada e depois nos fechamentos e homologação do processo. A gente sabe que toda mudança, independentemente de qual ela seja, ela é difícil. A gente entende isso. Justamente é o que eu e o Cleiton, a gente, junto com o pessoal comercial, né, a gente procura não deixar essa virada, essa mudança que vai acontecer na empresa do cliente tão complicada, né? Então a gente quer deixar ela o mais leve possível para que isso não seja realmente um trauma, né? Que é para que isso realmente seja uma solução dentro da empresa do cliente, tá? Claro que a gente tem a equipe de consultoria nesse primeiro momento, como durante o treinamento, né? A gente sabe que a equipe interna tem o dia a dia deles, e tem os treinamentos, e tem essas tarefas que são deixadas para eles executarem. E no Go Live ali, a gente mantém a nossa equipe acompanhando de perto para que qualquer dúvida, qualquer situação seja prontamente já resolvida ali no ato que está acontecendo. Seja, né, uma dúvida, seja um processo que às vezes não foi testado ou testado 100%, então a nossa equipe sempre vai estar acompanhando ali, né, para dar esse feedback e tirar um pouco esse peso, né, de fazer uma virada de sistema, né? Acredito que a gente conversou bastante, falou bastante sobre implantação e realmente hoje existe uma metodologia própria nossa, a gente tem ela desenvolvida e é onde a gente trata todos esses pontos, onde a gente faz os levantamentos, o protótipo, o projeto, o Go Live, virada, existe a nossa metodologia própria. Inclusive, é bom, né, até frisar, né, que essa metodologia a gente tem, ok? Só que o gerente de projeto do cliente, ele tem acesso ao acompanhamento de todo esse processo. Então, ele vai receber lá um link, né, onde ele entra com usuário e senha, e ele tem acesso a todo o andamento do projeto, né, em gráficos de evolução, né, as pendências. Então, o que é pendência da equipe de consultoria, o que é pendência dele interna, o que é pendência, às vezes, da área de desenvolvimento. Então, tudo isso a gente tenta deixar o mais transparente possível, né? E ele também tem autonomia de ir lá e, tipo assim, a gente viu um processo de importação, porém a gente não viu lá como é que ficam os impostos da importação nesse processo. Ele tem autonomia para chegar lá nesse link que ele tem e ele inserir essa pendência, né, a qual vai ser sempre direcionada a mim, para ver se eu tenho que apenas alinhar isso com a equipe de consultoria ou se eu vou precisar colocar uma agenda, ou às vezes até sentar com o cliente e discutir sobre aquele processo para a gente poder estar afinando e conduzindo da melhor forma possível, né? Era isso. Deixo aqui o meu agradecimento especial ao Cleiton, agradecimento especial à Eduarda por ter participado aqui conosco, dado essas explicações, dado essas falas. Agradecimento também a quem está assistindo, as pessoas que vão assistir posteriormente, porque vai ficar gravado nas plataformas, né? A gente sempre faz esse webinar junto com a nossa equipe para poder trazer informações e trazer mais verdade sobre o nosso processo e sobre a realmente nossa qualidade de implantação e de todos os processos da Evolutize. Muito obrigado. Me agradece, né? Nós, como diz outra, a gente sempre fica na parte de trás do negócio, né? Do back-office. Então, a gente agradece também essa oportunidade. E se a gente conseguiu agregar alguma coisa, né, para as pessoas que estão assistindo, ou até mesmo para o nosso departamento comercial, a gente também fica agradecido. Muito obrigado.